a apresentação, que depois eu vou botar no YouTube. Mas eu queria dar meu bom dia oficial para todo mundo e apresentar o Felipe. O Felipe hoje vai nos apresentar, ele representa a Zebras Unity, que é um movimento, um manifesto que começou alguns anos atrás lá fora, com uma visão diferente de startup, né? Uma visão de uma startup mais, vamos dizer assim, sustentável, né? É diferente das startups que a gente tem visto aí hoje, que elas, apesar de ter alto valor de empresas, elas amargam prejuízos longos aí, né? Então, eu pedi o Felipe, como ele representa e está abrindo agora recentemente o capítulo Brasil do Zebras Unity, para ele apresentar para a gente conhecer. Felipe, está com você aí. Boa. Bem, obrigado pela recepção, pelo convite, né? Pelo pouquinho que o Rogério falou, só tem fera nesse Meet. E o que eu venho passar para vocês é uma nova visão de negócio, né? Ainda em um processo de maturação, né? Mas antes de falar das zebras, vou falar um pouquinho de mim, né? O que me trouxe para esse movimento, o que me trouxe para acreditar que o movimento Zebra tem um ideal mais maduro, né, para os negócios do futuro. Tá? Meu nome é Felipe Franco, eu tenho 30 anos, e lá em 2014 eu descobri que seria pai da minha primeira menina. E eu era autônomo, eu era MEI, né? E trabalhava com evento, né? Então, o meu faturamento ele era assim. Em épocas de bastante evento, eu conseguia fazer um bom dinheiro e passava alguns outros meses sem conseguir nenhuma receita. E agora eu seria pai, né? Então, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso de uma receita recorrente, preciso de plano de saúde, preciso tudo aquilo que passa, minha filha precisa disso, né? E então comecei a falar, beleza, autônomo não vou conseguir isso, pelo menos não com eventos, vou procurar algo fixo. E corri atrás de várias oportunidades, né? Como eu já tinha curso de comissário de uns anos atrás, que eu ia me tornar comissário, depois comandante, e foi assim que iniciou minha jornada. Tentei companhia aérea, tentei banco, tentei de tudo e achei uma empresinha que estava começando, né, que hoje é a Log, né, que é um dos unicórnios brasileiros. E basicamente o que aconteceu? Eu entrei numa empresa que estava começando, uma startup até menor do que a que eu estou montando hoje, e lá eu tive a oportunidade de 3 vagas, né? Uma voltada para atendimento, uma voltada para vendas e uma área nova que eles iam criar. E eu falei, eu quero o maior desafio, eu quero essa área nova. E eles me possibilitaram isso. Lá foi a primeira vez que eu tive contato com motofretista, né? Com os motoboys. E o motofretista, né? Ele é um cara que ele vive, né, em vulnerabilidade, na grande maioria, é um cara extremamente trabalhador e é um cara, né, são pessoas, né, apesar de majoritariamente serem homens, tem muita mulher também na profissão, e são pessoas que vivem pela família, né? E basicamente o que aconteceu? Eu comecei pequenininho ali na Log e eles foram fomentando, né, o meu crescimento, falando, olha, esse menino está dando atenção para a gente, ele resolve o problema, ele faz isso, aquilo, tal, 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 e eu fui me destacando e fui crescendo na empresa e fiquei responsável por toda aquela área. Quando eu fiquei responsável por essa área, eu tive a plena ciência que eu só consegui chegar lá e só consegui dar educação, plano de saúde, tudo que eu dei para minha filha, graças a eles, graças à fala deles, graças ao reconhecimento deles. E partindo daí, eu comecei a perceber o seguinte, saindo um pouquinho do cenário de log, pegando a gig economy como um todo, né, que é essa economia de bicos, né, a gig economy ela é um conceito, é um
é um termo, né, que foi endereçado no dicionário de Cambridge em 2008, e ele trata de serviços temporários, tá? Só que a forma sistêmica que a gig economy atua hoje, ela deixa de ser temporária, né? O próprio sistema, a própria forma que ela é desenhada, impossibilita que essa pessoa saia da gig economy e retorne renda em outro segmento. Muito do que acontece é que os gig workers, né, os trabalhadores dessa gig economy, eles basicamente entram, né, por uma questão de necessidade, perderam o emprego, caem para a gig economy e na expectativa de uma hora sair, mas muito dificilmente saem. Aí foram se passando alguns anos, fui percebendo vários aplicativos desses unicórnios, né? E muito deles num crescimento absurdo, todo mundo assim, uau, unicórnio, a gente vale mais de 1 bilhão, né? E só que ao mesmo tempo, né, todos os programas, né, que eram voltados para esses motofretistas, se muito aconteciam por marketing, tá? Puramente isso, para se falar para o cliente que existe uma conscientização e um auxílio para essa categoria, o que efetivamente não acontece da forma com que é dita, e ao mesmo tempo, a remuneração dessa galera que era aceitável foi caindo, né? Pela pulverização, né? Então, muita gente entrando no mesmo mercado, e ao mesmo tempo a briga pelo menor preço, né, para suprir para esse consumidor o menor preço possível. Né? E tudo isso foi me parecendo errado. Né? Me parecendo errado de que forma? Existiu um esforço gigantesco, né, para você criar uma operação, existiu um esforço gigantesco para trazer um aporte financeiro, só que por mais que o sucesso fosse nítido do ponto de vista de valuation, né, a vida daquelas pessoas envolvidas não estava sendo tão sucesso assim. Então, comecei a me perguntar se existiam outros modelos. Então, literalmente, eu dei um Google, né, e coloquei unicórnio. Apareceu camelo, dragão, vários outros, e encontrei a zebra. E a zebra, ela vem com o seguinte contexto. Com o seguinte slogan, né? As zebras consertam o que os unicórnios quebram. A Zebra, ela é uma empresa, é um movimento que surgiu em 2017, criado por 4 mulheres, e essas 4 mulheres, elas entenderam que o mercado de capital de risco, tá, da forma com que ele é desenhado, ele não é interessante para ninguém. Ele não é interessante para o investidor, não é interessante para o consumidor, não é interessante do ponto de vista social, mas de que forma? Como que funciona a dinâmica desse unicórnio? Se faz uma promessa, consigo chegar aqui, né? Mas para eu chegar aqui eu preciso de um aporte de tantos milhões. Eu prometo esse aporte e eu tenho que chegar ali independentemente do que aconteça no meio do caminho. Né? E basicamente o que acontece para que essa promessa seja cumprida? Né? Toda essa malha, então vamos fazer o seguinte, eu vou pagar menos para o motoboy, vou fazer alguns trâmites aqui do ponto de vista de gross margin, né? E eu vou conseguir reduzir custo e talvez um dia eu chegue no break-even, né? Mas nesse mercado de capital de risco, você precisa, enquanto investidor, investir em diversas empresas para uma talvez dar certo, né? Enquanto a Zebra ela tem um pensamento oposto a isso. Né? Então, é possível ser gigantesco enquanto zebra, eu brinco que é possível existir uma zebra gorda, né? Do ponto de vista de valuation. Mas a gente cresce de forma sustentável. Ao invés da gente focar propriamente no produto, né, a gente foca no processo, no sucesso dessas comunidades. A Zebra, ela é preto e branco, então ela tem esses fins lucrativos, mas um equilíbrio muito claro com propósito e impacto social. Então, é literalmente lidar um pouco com a questão dos dois mundos, né? Você ter uma empresa altamente lucrativa,
só que você se preocupar não por marketing, mas como core business, em resolver uma dor na sociedade, independentemente de qual ela seja. Aí, você pode ter uma zebra inspirada em qualquer um dos 17 ODS, por exemplo, tá? Resolvendo uma dor social dentro daquele nicho que você se familiariza, só que você redesenha a estrutura de custos da tua empresa, né, de modo que um percentual ou, né, as campanhas ou até mesmo o próprio produto que você crie, ele se torne um fomentador de mudança social, tá? Então, quando se fala que uma empresa tem o valuation de $1 bilhão, muitas vezes elas ainda não dão lucro, tá? Então, um valuation, existe uma matemática por trás desse valuation, tá? Porém, ele não é tão saudável quanto se criar uma empresa que já inicia minimamente no break-even ali, tá? E então eu entrei nesse movimento Zebra, né? Primeiro como membro, depois eu me tornei embaixador e com autorização delas eu estou trazendo o movimento para o Brasil. Começou como um movimento, hoje eles são uma empresa, né? As Zebras se organizaram enquanto uma cooperativa, né? E basicamente a missão nesse momento é pulverizar como a gente cria negócios mais sustentáveis e cases de sucesso do ponto de vista de economia, tá? Aí, eu vou trazer um outro ponto. Eu vou compartilhar com vocês já alguns cases que já existem na Zebra. Eu vou trazer a Autonomy, que é a empresa que eu estou criando, também da Gig Economy, só que vocês vão sentir a diferença do ponto de vista de impacto, né? E o nosso market share, né, onde a gente mira, nos possibilita ser maior do que qualquer outro desses unicórnios, mas a gente só consegue chegar lá se efetivamente a gente resolver uma dor da comunidade, tá? Então, basicamente, vamos falar de saúde financeira, né? Ao invés de eu simplesmente pegar $2 milhões ali e vou jogar em marketing, fazer minha startup explodir, minha ideia explodir e tudo mais, eu separo 7,5% da minha take rate, né, da minha gross, e eu reinvisto em marketing. Então, significa que se eu sou pequenininho, 7,5% eu reinvisto em marketing, cresço um pouco mais, depois eu cresço mais, depois eu cresço mais. Então, conforme eu for crescendo, esses meus custos estratégicos, eles são muito mais proporcionais do que um investimento de um dinheiro que eventualmente eu não tenha e eu tenha que pedir aporte, tá? Do ponto de vista social, né, é muito do que a gente estava falando, com a Zuleika antes do início da reunião, é preciso ser chão de fábrica. É preciso, pelo menos no meu nicho, né, que é food service, que eu lido com motofretistas, eu preciso estar no chão, preciso estar na rua, para entender quais são as dores dessas famílias, para entender efetivamente como eu resolvo, para entender o que é culpa da gig economy ou não, e entender o que falta do ponto de vista de educação, por exemplo, né? Então, basicamente, nesses anos que eu tive na Adlog, eu tive muita proximidade com essa categoria, e a categoria, ela me abraça até hoje, né? E abraçou muito bem o projeto também que eu tô criando. Basicamente, o que eles estão passando? Economy, restaurante e motofretista. Motofretista, ele está com uma receita que não é o suficiente para a subsistência dele, ele está exposto a uma carga extremamente alta do ponto de vista de trabalho, então eles trabalham de 12 a 14 horas por dia, eles sofrem um risco de acidente absurdo pela profissão, né? E se esse acidente acontece, como autônomos, eles não têm conhecimento nem o auxílio necessário para eles retomarem, para eles manterem a renda no período de recuperação ou retomarem a renda se for uma invalidez permanente, por exemplo.
No caso do óbito, pior ainda, não tem seguro de vida, não tem outras proteções que vão assegurar essa família. Do ponto de vista de restaurante, né? Porque aí a gente imagina, mas é um cara, um super empresário que deu certo, não dá para colocar na mesma categoria. Dá, porque eles também estão pagando uma taxa. Vamos começar pelo Covid, né? No Covid, eles não estão com espaço físico aberto, eles estão dependendo exclusivamente de delivery. No delivery, eles pagam uma taxa de até 30% por venda, que alguns deles repassam para o consumidor, que acaba pagando mais caro do que o valor do cardápio, e outros absorvem, que acabam reduzindo ao nível de prejuízo, apenas para manter o funcionamento ali do ponto de vista de funcionários, contas recorrentes e assim por diante. Além disso, existem algumas regras dentro do aplicativo que desligam o restaurante, né, da plataforma sem avisar, né, que o proprietário. Né, então, basicamente, ele passa um bom período sem vender nada e descobre que, por estratégia do app, o restaurante dele foi fechado na loja, né, para em algum outro momento reabrir, né, simplesmente por uma questão de alocação. Então, a gente tem esses dois públicos, né, inicialmente. Quando a gente pensa nesses dois caras, o motofretista está saturado, né, e o restaurante também. O movimento que eles estavam criando até então é regredir do ponto de vista de tecnologia, para que eles tivessem um controle maior sobre como que é feita a venda, como que eles conseguem administrar o próprio consumidor, redução de custo em relação à plataforma e assim por diante. As plataformas aqui vendendo e ele no prejuízo. Do ponto de vista de motofretista, eles conseguiram inovar. Do ponto de vista que eles só batiam um cartão, entregavam e tudo mais, eles criaram verdadeiras redes, né, de conexão via WhatsApp, em que, por exemplo, eu atendo o Rogério, né? Eu sou motoboy, eu atendo o Rogério. O Rogério me pediu para levar do ponto A ao ponto B, eu estou ocupado. Eu jogo no grupo do WhatsApp e falo quem que está perto da minha localização que eu preciso de um serviço agora. E eu passo o Rogério, né, para essa outra pessoa. Do ponto de vista de tecnologia, em que as startups estão possibilitando para a gente é fantástico. Né? O que a gente criou de hábito de consumo hoje é lindo. Tipo, eu faço mercado, eu compro tudo que eu preciso pelo celular. Né? E isso não é não é algo ruim, muito pelo contrário, está vindo para acrescentar muito a nossa rotina, a não ter aquele deslocamento e tudo mais. Agora, da forma com que ele é modelado, ele cria um risco, né, para a sociedade, que continuando, né, nessa evolução, né, a gente entra naquele cenário fictício de cyberpunk, né, em que você tem altíssima tecnologia e qualidade de vida lá embaixo. Como que a Zebra contorna isso? Tá? Eu reestruturei, né, no que eu consigo apresentar aqui. Share screen. Uma coisa. Eu não vou passar por todas essas telas, que muito do que eu já disse, disso eu já falei. Deixa eu minimizar aqui. Pronto. Então, motofretista, né, sem EPI e assim por diante. Restaurante, né, contrato de exclusividade. Hoje, basicamente, são quatro grandes aplicativos. Tá? Em relação às dores, né, do mercado, tem a questão de contrato de exclusividade, tem a questão de fechar restaurante sem avisar o proprietário. Como tem um pessoal que, por conta do desemprego, né, aderiu ao motofrete,
São pessoas que não estão acostumadas com o trânsito e sofrem também um índice muito maior de acidente. Inclusive, tem uma pesquisa do Hospital das Clínicas, com a doutora Júlia Greve, que aponta que normalmente são jovens que se acidentam mais. Esses motofretistas de carreira mesmo não sofrem tanto acidente quanto os mais novos. 1 a cada 4 bares no tal. E aqui, né, repensar esse é o slogan que eu tinha comentado, né? Das zebras consertaram que os unicórnios quebram. Impacto social. Eu abri o pitch aqui, né? Só para mostrar para vocês um ponto em especial, tá? Mas daí a zebra ela não vai crescer de forma exponencial. A zebra ela cresce de forma responsável. Então é sim possível crescer de forma exponencial, mas eu tenho que me manter próximo ao público, né? Então eu tenho que falar a respeito deles, eu tenho que resolver o que eles levantam de bola também, do ponto de vista de mudança para o próprio aplicativo. E quando a gente brinca um pouquinho de market share, o que a gente tem é o seguinte: a gente iniciando com food service, né? Pronto. Saindo um pouquinho do mercado de food service, a gente tem os autônomos em geral, tá? Formais e informais, que segundo o IBGE, eles movimentam 2,7 trilhões de reais por ano. Nichando num outro setor, né, que é o de food service, né, o mercado de alimentos, ele movimenta 10% do PIB, né, então 1 tri por ano, e criando juntando os dois, que é basicamente o mercado de alimentos junto com os motofretistas, né, a gente pega 0,3%. Então, esses unicórnios gigantescos que existem hoje, eles estão nesse nicho, né, que não é um nicho gigantesco. Se eu trago toda essa população aqui, né, vamos mirar 1% do market share dos autônomos formais ou informais, resolvendo uma dor real desse público, trazendo uma precificação mais justa e assim por diante, eu consigo crescer também de forma exponencial, mas com base no sucesso dessa comunidade. E explicando para vocês o que é a autonomia, tá? A gente falou a gente falou das dores, a gente falou que os aplicativos fazem, o que a autonomia faz de diferente, tá? Então, primeiro de tudo, eu tenho uma margem mais justa, né, uma margem mais equilibrada. Ao invés de cobrar 30% do restaurante, eu cobro 12%. Ao invés de repassar de 3 a 5 reais por entrega para o motofretista, eu repasso 10. E passando também para o lado do consumidor, como o restaurante está com uma margem menor, ele repassa menos para o consumidor final. Então, no final das contas, o que a gente conseguiu? O motofretista ganhando 2,2 vezes mais do que qualquer outro aplicativo, restaurante tendo uma economia de aproximadamente 40% com delivery, tá? Pelo simples fato da gente agir de uma forma mais empática, e o que a gente rodou no POC e no MVP possibilitou que o consumidor comprasse a mesma pizza de 6 a 7 reais mais barato, né? Então, isso é o início de tudo, preço, né? No meu caso aqui. Depois desse preço, né, eu tenho a minha fatia, então eu tenho aqueles 12%, tem um pouquinho de cada lado, tem o frete, enfim. E eu separo uma boa fatia para reinvestir com gamificação nessa comunidade. Então, eu crio um programa de pontos, tá? Que viabiliza que ele compre EPI, que ele faça manutenção da moto, que ele consiga abastecer. Então, não só ele consegue uma renda maior, como também eu consigo reduzir o custo dele da operação diária, tá? Além disso, eu tenho um cashback, né? Que alimenta para ele um valor que ele vai utilizar
para que ele consiga se formalizar, né? Então, imaginando um motofretista placa cinza, ele passa ele passa por jornadas, né? Foi aqui esse som? Então, assim, a autonomia, ela trabalha em trilhas, né? Porque como a gente vai resolver a gig economy, você tem aquele motofretista que se vê como motofretista e que ele quer permanecer como motofretista sempre. Então, a gente cria esse processo de formalização, né? Em que ele faz curso, em que ele coloca a placa vermelha e se formaliza do ponto de vista de legislação local, ou não, ele pode dizer o seguinte: olha, eu gostaria de fazer uma faculdade de Direito, né? Eu gostaria de abrir uma pizzaria, e a gente cria essas trilhas e auxilia não só com conhecimento, mas também com esses pontos, com finanças, né? E no caso do cashback, é um valor anual que ele consegue investir nesse sucesso. Vamos ver aqui. O linkzinho que eu vou compartilhar com vocês são esses cases aqui. Então, basicamente, o que a gente faz, né? Ao invés de crescer a qualquer custo, né? Colocar dinheiro na mesa e falar, beleza, vamos torrar, crescer, torrar, crescer, torrar, crescer, a gente faz um equity, né? Que eu faço a cobrança, tenho um take rate, nesse take rate eu reinvisto diretamente em quem me gerou a receita, de tudo que me sobra, eu faço aqueles tiers que são comuns, né? Então, eu tenho um budget para time, um budget para tecnologia e assim por diante, com diferencial que do que fica para mim, eu ainda reinvisto 10% em impacto social por doações e assim por diante, né? Então, eu consigo auxiliar não só o mercado diretamente, como também com gamificação resolver a dor daquela pessoa que está na linha de frente, como ainda me sobra uma boa fatia para reinvestir em ações que a gente acredita, né, valerem também. E eu falei sobre acidente, falei sobre proteção social. Com esses 10%, eu crio um fundo de impacto social que auxilia essas famílias, tá? Então, o que acontece? Digamos que ele se acidentou, veio a óbito, né, e ele era, ou ela era, o principal fomentador de renda daquela família. A gente busca com a família quem poderia assumir essa posição de fomentador de renda, com o que a gente educa, prepara, né, equipa essa pessoa, né, então doa o material e coloca no mercado de trabalho de uma forma muito mais segura também. Então, trazendo isso para o cenário das zebras, é você criar muito mais do que uma solução altamente lucrativa, né? É você entender que, dependendo da forma que você cria esse negócio, a sua super tecnologia, na verdade, está gerando um rastro de vulnerabilidade social que, se você não vê, outras pessoas estão sentindo isso na pele. Rogério? Oi. Você quer passar por alguma etapa de pergunta, Então, obrigado pela tua exposição. Agora, eu tinha uma pergunta assim. Como você fala muito da coisa social, né, da parte social que os zebras trabalham, como é que você vê hoje, na pandemia, né, com toda essa situação aí, eu sei que o teu foco é na parte de entregas, delivery, com motos e tal.
Mas como é que você veria o Zebra ajudando a recuperação da crise em outros setores? Como é que você conseguiria ver isso? É, o, quando você pensa em um crescimento sustentável, um passo atrás disso é você entender o que, que é a sustentabilidade da tua empresa. Então, tem muita gente, né, que está rodando, também graças à pandemia, num caixa reduzido. O que a Zebra te força é você repensar o seu modelo de negócio, independentemente do setor. Você repensando o seu modelo de negócio, a gente perde um pouquinho aquela cabeça de, pô, eu vou ali pegar um empréstimo, resolvo essa dor, daí resolvendo essa dor, talvez eu consiga. Vou falar de uma startup em pequeníssima escala, né? De um empreendedor, pequeno empreendedor ali. Daí talvez, se eu seguir dessa forma, eu recupere dinheiro o suficiente para quitar o empréstimo e não, vira uma bola de neve. Né? Do ponto de vista de crise, né, o que acontece é que as pessoas ficaram sem caixa. Muitas vezes ficaram impossibilitadas de vender. Né? Então, não existe mágica nesse sentido do ponto de vista de fazer a receita surgir. Só que quando você pensa em negócios do futuro, as pessoas elas já estão se sensibilizando em rede social pelo impacto social que essa empresa gera. Então, a própria geração Y, né, do ponto de vista de consumo, tá, olha muito mais o lado social da empresa antes de consumir, se comparado com a gente. Tá? Então, os millennials, né, eles olham muito mais esse lado. Então, se você está falando de futuro, né, de retomada, é muito sobre o posicionamento, as bandeiras que essa empresa levanta, o fato de você não comprar simplesmente o produto, mas comprar aquela questão de, poxa, essa marca teve uma atuação legal. Do ponto de vista de contabilidade e sustentabilidade, é entender que você precisa, às vezes, rodar num patamar menor do que você gostaria, né, para que você comece a engrenar e depois você tenha esse crescimento social. O que te faz vender mais? Isso é entender seu cliente. Quem é seu cliente do ponto de vista de qualquer negócio? No meu é o motoboy e o restaurante. Quais são as dores deles? Eu mapeei todas e consegui trazer uma solução. Quando eu resolvo essa dor, eu gero um impacto social, só que estrategicamente de forma lucrativa. Né? Então, o que eu consigo converter é o seguinte: eu mudo a vida dessas pessoas e torno disso meu core business. Né? Então, do ponto de vista de Zebra, talvez a grande diferença aí, não existe uma mágica para a retomada da crise, mas também talvez seja a questão de você revisitar teu cliente. Vou colocar um exemplo que não é Zebra, mas que é exatamente isso. A Magazine Luiza, super conhecida, né? Ela tem um posicionamento que hoje todo mundo ama, né? E ela começou lá atrás, né, em Franca, fazendo o crediário. Então, basicamente, era o que a gente chama, o que a gente tinha na banquinha como um fiado, tá? E basicamente o que ela fez ela anotava e a pessoa pagava depois, anotava, a pessoa pagava depois. Ela resolveu uma dor ali da pessoa não ter o dinheiro à vista para comprar e ela conseguiu, com essa empatia, gerar uma série de recursos para aquele cliente dele, que começou de uma forma arcaica de anotar, se transformou num crediário e se transformou no que é hoje, né? Então não foi um pulo, né? Mas tudo começou de entender o que esse cara, né, esse meu cliente, está sentindo de dor que eu não estou resolvendo e se eu resolvesse ele compraria mais. Então, normalmente a gente fala o seguinte: olha, eu vou fabricar um celular que tem uma câmera de sei lá quantos milhões de megapixels. Quando não, você precisa perguntar o seguinte: esse cara tem acesso à internet? Esse cara, se eu vender o meu celular, ele não vai ter esses milhões de megapixels, né? Mas ele já vem com um planinho de internet. Será que eu não resolvo uma dor desse cara? Será que eu não resolvo a questão dele
conseguir estudar, conseguir pesquisar as coisas da faculdade, da escola, o que for. Então, é realmente a questão de você sair um pouquinho da caixinha, né? E pensar não só no produto, mas, tipo, por que que o seu cliente está comprando aquilo? Né? Por que que ele está adquirindo? Vou colocar um outro ponto, né? Que daí ele vai... É um nicho uma divisão bem clara, né? Imagina uma padaria. Uma padaria, ela pode ter dois movimentos de caixa ali. Ele pode faturar, pagar custo, faturar, pagar custo, faturar, pagar custo, e eventualmente aparece um morador em situação de rua ali e fala: olha, você consegue um café para mim? Ele vai tirar do bolso e vai dar esse café. É um custo que não estava previsto. Ou ele pode criar uma dinâmica dentro da mesma padaria, que a cada 10 cafés, um sobra para um morador em situação de rua. Está no planejamento dele ali. Ele deixa de tirar de um caixa que ele não estava prevendo e ele coloca para uma previsibilidade de caixa. Então, tudo isso que você consegue fazer por fora, né? Tipo, ó, eu tive uma empatia, não é uma questão de filantropia, é a questão de você estruturar o negócio de uma maneira mais estratégica, considerando, né, que o impacto que você vai gerar tem um custo, né? Agora, mas o que que acontece com esse cara que faz de uma forma mais recorrente? Como ele tem um custo ali que é de forma recorrente, ele vai perceber o seguinte: outros moradores em situação de rua vão lá e vão pedir esse café também. Aí ele pensa o seguinte, né? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma caixa aqui, e essa caixa vai ilustrar. Aí vamos falar de McDonald's tem isso, né? Eu vou falar o seguinte: olha, todo o dinheiro que eu colocar aqui, ele tem esse destino. E as pessoas começam a ir saindo um pouco da pessoa em situação de rua, ou o cliente dele vai entrar ali e vai falar: meu, você viu que da hora aquela campanha da padaria? Eles, a cada 10, né, cafés que eu compro lá, um vai para um morador em situação de rua. Então, basicamente, o que que ele faz? Ele já faz aquele ato de filantropia que ele estava acostumado, ele coloca isso dentro de uma previsibilidade de caixa e ele transforma isso, né, em algo que as pessoas têm orgulho de falar. Né? Daí, provavelmente, esse cliente que ia uma vez por semana, ele vai pensar o seguinte: e se eu for duas vezes, será que eu consigo pagar os 10, duas, três vezes por semana? Eu vou sozinho pagar o café de uma pessoa? E ainda tem aquele momento gostoso antes de ir para o trabalho e tudo mais? Então, você muda hábito de consumo. Né? Pelo simples fato de ter entendido uma dor, ter criado uma solução para ela, gerar um impacto social, e gerar impacto social verdadeiro sem ser atrelado ao marketing, ele é altamente lucrativo. Que as pessoas precisam disso. As pessoas elas estão sentindo falta disso. Então, a Zebra ela é muito mais focada nesse processo. Entendi. Você podia falar um pouco para a gente do início da Zebra lá, como elas criaram a Zebra, porque eu sei que foram 4 mulheres nos Estados Unidos que criaram, e como é que esse movimento acabou pegando pelo mundo todo? Elas estavam muito mais voltadas para o lado de finanças, né, inicialmente. Então, elas questionavam por que poucas empresas tinham muito dinheiro aplicado, né, e outras tinham menos, né? Então foi uma questão que começou dessa forma, simplesmente por como funciona o mercado de venture capital, né? E elas começaram a se questionar sobre a real motivação desse ganho, né? De crescer, crescer, crescer. Só que outros empreendimentos que de repente eram tão bons quanto ou melhores não conseguiam esse aporte e acabavam morrendo, né? Então, na cabeça delas é o seguinte: esquece esse dinheiro. Esquece Existe Venture Capital para Zebra, que eu posso falar já já, mas esquece esse dinheiro. Como que a gente pode resolver a dor dessa galera que não está conseguindo o aporte?
né? Porque talvez não tenha vendido a ideia, coisa do tipo, enfim. Basicamente, o que eles fazem aí elas começaram a maturar a ideia, né? Falaram o seguinte: bem, se essa empresa precisa de dinheiro para surgir, ela não é sustentável, talvez. Uma provocação. Se ela, se ela não é sustentável ainda, mas precisa de um capital semente, precisa de alguma coisa assim, que seja pequeno, será que você não consegue fazer isso em menor escala? Daí elas começaram a estruturar alguns pensamentos do ponto de vista de como criar empresas sem esse aporte. Entendendo também dessa mudança, né? Que nem todas essas soluções que elas trouxeram resolveriam as dores de todas as empresas zebra. Né? Ainda nem tinha esse pensamento do que era uma zebra. Depois que elas mapearam essas empresas, mapearam as dores dessas empresas, elas começaram a criar, né, pesquisas, né, que interligavam todas elas. Então, eles perceberam que as pessoas, né, que estavam nesse movimento de gerar impacto social, elas eram pessoas jovens, normalmente primeiro empreendimento e assim por diante, vou até compartilhar essa pesquisa com vocês já. Então, elas vieram primeiro ponto da questão da finança, segundo ponto dessa pesquisa de mapear quem era o possível empreendedor zebra, e agora que é o terceiro ponto, que é de pulverizar a ideia do ponto de vista de sustentabilidade. Então, basicamente, o que a gente conseguiu comprovar, digo, o movimento zebra. Eles saíram de um movimento, hoje eles são uma cooperativa, e eles estão espalhados por vários países do mundo. Então, basicamente, hoje já existem cases, já existem venture capitals, já existem algumas soluções próprias para o movimento zebra, mas tudo surgiu de uma discussão do por que isso não é tão... porque a grana não é tão igual para todo mundo, e por que é necessário colocar tanto dinheiro para talvez essa empresa um dia recuperar. Então, o movimento zebra surgiu muito mais pela necessidade de prosperidade, né, das empresas sem a necessidade de capital tão alta quanto outras partiam. Uhum. Eu tenho uma percepção que, assim, como eu vim de uma empresa grande, muito tempo, eu trabalhei na HP durante muitos anos, e a HP foi uma empresa que já está chegando aos 80, 90 anos, né? Até os anos 2000, ela era uma empresa muito equilibrada e um crescimento muito constante, né? E depois ela, como uma empresa grande, ela acabou se desviando e criando vamos dizer assim, uma visão de crescimento absurda, né, através de uma presidente que ela tinha, aquela Carly Fiorina, e ela acabou se perdendo, né? E eu vi outras empresas também fazendo a mesma coisa, né? Eu vejo muito assim o movimento zebra é uma retomada a algo que já existia antes, né? Talvez com uma visão um pouco mais pé no chão da sustentabilidade, né? De você criar algo mais, vamos dizer assim, pensando em algo duradouro, né? Uma empresa duradoura, mas com aquele viés de que é o seguinte, ó, nada é imutável o resto da vida, né? Você pode ter que fazer mudanças, o mundo muda, a tecnologia muda, as coisas mudam, então você tem as mudanças, né? Quando a gente pensa em sociedade 5.0, né? A sociedade 5.0 ela pensa exatamente isso, que toda a tecnologia que o homem está colocando, ela tem que ser aplicável em benefício ao homem, né? Hoje a gente vê que muita startup, né? O modelo de unicórnio, o cara tem uma ideia maravilhosa, bacana, dele, ele acha que todo mundo vai comprar.
E depois, no final, ele chega no MVP e se decepciona e vê que ninguém comprou a ideia dele, né? Uhum. Ninguém foi para frente, né? Com a ideia dele. Então, é, eu acho que a gente está num ponto aí, talvez, de inflexão, né, nessas coisas. E eu acho que os zebras eles estão trazendo um pouco de volta a razão, né? Está puxando um pouco de volta a razão de que as empresas, as startups, o futuro da startup, algum dia vai ter que, eles vão ter que prestar conta para quem botou o dinheiro para eles, né? A realidade é essa, né? Eles vão ter que prestar e eles vão tirar esse dinheiro da onde? Que se eles já entraram vamos dizer assim, num sistema, num ciclo de que eles sobrevivem com os aportes que eles vão recebendo, né? Inclusive, só fazendo um complemento a isso, Rô, eu tenho um mentor, né, um dos mentores, ele diz exatamente isso, né, que unicórnios, eles são startups que sobrevivem por aparelhos, né, e quem alimenta, né, esse aparelho é o investidor. Se cortar aquele investimento, a startup morre, não importa se você é um gigantesco, né? Então, Uhum, é uma forma insalubre de você pensar um modelo de negócio, e é bem isso. Quando você pensa numa HP, né, você tem toda aquela questão da relação da marca, né? Então, a HP, Xerox, né, a Gillette, né, que é o que a gente estava conversando outro dia, são empresas que focaram na qualidade do produto, né? Logo, entenderam a dor do cliente, né? Então, vou trazer algo de qualidade, o meu cliente, ele pagando um pouco mais ou um pouco menos, ele vai ter a certeza de que eu estou entregando aquilo que ele quer, tá? E eles fizeram a marca deles. uhum, Do ponto de vista de startup, muitos desses unicórnios, eles rodam um caixa negativo ainda, porque eles estão super tracionando, né, a operação deles. Quando o ideal seria você brincar no break-even. Então, sim, a Zebra, ela resgata muito dessa essência de você crescer pé no chão, independentemente de aporte ou não. Né? É legal ter aporte? É legal ter aporte. Ele viabiliza várias outras coisas. Mas o aporte do Zebra, ele é muito mais focado no curto e médio prazo, tá? Enquanto o da startup, a unicórnio, ele vai mais para o longo prazo. Um dia, talvez, eu te devolva. Né? E quando você começa no break-even, fica mais fácil fazer conta. Né? Você teve tanto de faturamento, você teve tanto de custo, sobrou tanto, né? Multiplicando isso. Acho que ele voltou. eu caí e voltei. Vai, Lauro, se o Lauro quer fazer uma pergunta. Aliás, o que eu queria perguntar é exatamente isso que Felipe estava falando, porque eu entendo, né? Eu trabalho com startups, que os startups hoje eles crescem pelo valuation, não pelo business, né? E essa aqui é o que a maioria dos startups, o que eles esperam, né? Tanto é que um dos parâmetros para medir se o que eles chamam de senior startups, né? Quantos êxitos que ele teve, né? Ou seja, quantos startups que não dá renda que ele consiga sair ganhando dinheiro, né? Basicamente isso. Uhum. E o mundo está... Eu entendo que o mundo de startups virou o mundo de trader, de investidor, né? Eles compra, vende, cada vez com valor maior, né? Basicamente isso.
sem ter o que a gente chama de real business. E eu acredito, super acredito no modelo Zebra, tá? Ou seja, a gente passa a realmente ver que o que importa, o que ganha no mundo real, né? Na economia real, não na economia virtual. Eu super entendo, super adoto isso. Realmente tem um problema, né? Problema, não é problema, é realidade. Esse ciclo demora mais, né? Esse ciclo demora mais e tem os apressadinhos que querem ganhar dinheiro mais rápido, né? Acha que poderia, mas a vida é como ela é, né? Não dá para ficar no ficção, né? Então, eu gostei demais. Só não entendi um ponto quando você falou no gamificação. Tá. Eu não entendi muito bem como é que você gamifica nesse sentido, né? Se você pudesse me ajudar e explicar como é que funciona a gamificação. Show. 2 pontos, né? Em relação à gamificação, o que a gente faz? Vou colocar cenários reais, tá? Ao invés de eu pegar um dinheiro que eu não tenho no caixa e falar, eu te pago R$20 a cada cliente que você me trouxer, e eu não tenho certeza se aquele cliente que você trouxe vai me trazer faturamento suficiente para pagar esses R$20 que eu te dei. Ao invés de eu fazer isso, o que eu faço? Eu crio uma gamificação que ela é recorrente e vitalícia, né? Então, por exemplo, para cada R$100 que o seu indicado comprar ou vender na plataforma, você ganha um crédito. E esse crédito, digamos que ele tem um valor de 50 centavos. Você vai acumulando ele. Então, por exemplo, você indicou um restaurante que fatura 30 mil por mês. Você vai receber R$175 em créditos todos os meses, enquanto aquele restaurante continuar com a gente. Basicamente, com gamificação, nesse caso de indicação, eu resolvo 2 pontos. Eu só tenho o custo do referral marketing quando eu tenho faturamento, tá? Então, eu coloco num custo proporcional, percentual, ao invés de tirar do caixa de um budget XYZ. E o outro é que eu gero um valor para essa indicação que hoje ninguém vai... eu não vou indicar para ter R$10, eu não vou indicar para ter R$20, não vale a pena. Agora, você imaginar que isso é acumulativo e que você consegue todos os meses ter a receita por ele, em algum momento você vai ter 200, 500, 1.000, R$2.000 todos os meses em crédito. A autonomia, ela começa... Por que isso faz sentido para a autonomia? Ela começa com food service, restaurante e motofretista. Só que eu busco trazer também diarista, pedreiro, cabeleireiro, tornar um ecossistema único em que esse crédito ele é utilizado também para parceiros comerciais. É um tipo de multilevel. Multilevel. Não. É porque você tem um total life revenue. Você leva em conta total life revenue e você paga parcelado. Basicamente isso. Exato, exatamente isso. Né? Então, eu entendo que esse indicado ele pode me trazer um faturamento X ou Y. Né? Então, de acordo com a qualidade dessa indicação, você recebe mais ou menos nesse crédito. Daí, falando de impacto social nessa gamificação, que é uma delas, o motofretista ele pode pegar esses créditos e trocar por capacete, trocar por um baú, que é muito mais seguro que a mochilinha, e trocar até pela placa vermelha. Vocês estão criando moeda, hein? Inclusive os motoboys que escolheram o nome dessa moeda, né? Eu lancei uma pesquisa no Instagram com 2 opções. E eles pediram para chamar de Autonomoney, né? Então,
Opa, você vê que eu saquei e viram moeda, isso aqui era moeda mesmo, hein? Legal. E para evoluir essa moeda para uma cripto é um pulo, né? Por aí. Mas é isso, é muito do que você comentou também. Eles estão muito focados na saída, né, desses investidores. Dá para o investidor ganhar dinheiro com uma empresa zebra? Com certeza. Né? Numa empresa tradicional, essa é a proposta. Né? Quando você junta com a sua família e fala, olha, vamos abrir um restaurante, você tem a questão da necessidade, você tem a questão do sonho. Né? O que eu falo muito é o seguinte, para que serve o dinheiro? Tá? Ele serve para você sobreviver, ele serve para você sonhar e para você doar. Né? Então, ele tem esses três papéis, né? O dinheiro. Você vive, você sonha e você doa. O problema é que a gente só está conseguindo fazer um. A gente mal sobrevive. Né? Então... eu não quero monopolizar, né? Mas se depois conseguir, como é que vocês atravessam a Vale da Morte nesse tipo de modelo? Tá bom? Não precisa ser agora, depois se der, responda, tá? Não, com certeza. Eu vou responder a sua e daí eu vou para o Jorge. Tá? Acontece que, assim, quando você tem a questão da inovação e ser uma empresa, do ponto de vista de DNA, voltada para a tecnologia, né, você tem esse ciclo de vida. Né? Se eu chego aqui no topo e eu continuo próximo da comunidade, surgem outros problemas que eu preciso resolver. Então, a minha inovação ela não é só tecnológica, mas ela também precisa resolver novas dores sociais. Então, isso pode acontecer com públicos novos, pode acontecer com o mesmo público, só que dores novas. Por exemplo, já resolvi a questão da profissão do cara. Será que eu consigo resolver também a questão de moradia? Será que eu consigo resolver também a questão de saúde? Né? Então, esse ciclo de vida, para que eu não tenha um bom, né? E alguém me copie ou fique defasado e tudo mais, eu preciso continuar inovando. Só que não só do ponto de vista de tecnologia, também do ponto de vista social. Obrigado. Como que eu passo para o Jorge aqui? Paulo, está ouvindo. Bom dia a todos, bom dia, Felipe, obrigado pela sua apresentação. Eu queria fazer uma pergunta para você no contexto, deixa eu só te dar um contexto, lá no Instituto de Engenharia, eu estou ajudando a coordenar um grupo a respeito da bioeconomia da Amazônia, né? E eu fiz alguns paralelos na sua fala, porque na Amazônia você tem alguns movimentos já antigos, né? Alguns bem-sucedidos e outros que não conseguiram dar certo, da criação de cooperativas. Uhum. E eu estava aqui tentando fazer algumas a minha pergunta vem nesse contexto, tá? Das populações, dos pequenos agricultores, coletores, extrativistas, populações ribeirinhas da Amazônia, na organização de na tentativa de organização de cooperativas. Como que o movimento Zebra, eu entendi que é diferente, né? Enfim, não tem nada, nós estamos falando de uma empresa, mas como você vê a relação entre esse movimento Zebra e o movimento de cooperativas? Show. Inclusive, né, Felipe, eu ajudo com mentoria 2 empresas criadas por motoboys, né? Empresas também de aplicativos. E, basicamente, o que eles fazem é uma mentoria. Do ponto de vista de movimento, né? Por exemplo, você, enquanto movimento que quer ajudar cooperados, né? O que você pode prestar é educação. Porque existe, por exemplo, um censo, né?
do trabalhador. Né? Então, vamos lá, olha, a gente se organiza, a gente consegue aqui, a gente fecha com o cliente, o outro lá é bom não sei das quantas, todo mundo junta e a gente fecha uma cooperativa. Porém, né, existe uma coisa que falta, né, nesse público e que, de repente, a gente consegue ajudar. A Zebra consegue ajudar, ou nós, enquanto empreendedores, mentores, conseguimos ajudar também, que é com conhecimento. Tá? Então, basicamente, o que falta para essas cooperativas darem certo? Eles entenderem o business, como que funciona o mercado, como que se chega no cliente, como que se faz a venda do produto. Então, para uma cooperativa funcionar e rodar, ela precisa ter o pensamento também de uma empresa. O que muda nela, né, a única coisa que deveria mudar é a partilha dos lucros, né, entre todos os cooperados, dependendo de como que é feita essa distribuição. Mas a estratégia de negócio, né, que normalmente uma pessoa que não teve um acesso à educação, né, ela não vai ter, ela precisa desse auxílio e precisa vir de algum lugar. Basicamente, o que aconteceu? A questão de demorar mais para chegar no patamar de um unicórnio, né? Vou falar tanto enquanto autonomia quanto de uma possível cooperativa. Tá? Hoje eu tenho, do ponto de vista de cadastros, o equivalente ao que a Log anunciou publicamente, tá? Com 2 anos de existência. E eu estou surgindo agora. O que isso viabilizou? Do ponto de vista no pensamento de cooperativa, é o Motoca falando, é ele gritando, cara, eu quero mudar, eu preciso dessa mudança, eu preciso de algo diferente, não tá bom, né? E a cooperativa, ela surge pela mesma forma. A questão é que, quando eu trago o movimento Zebra e eu trago a autonomia, eu consigo mostrar para esses caras que não só eles estão certos de que é possível melhorar, como existe uma forma estratégica de modelar o negócio e ele então dar certo. Então, no caso dos microprodutores, né, o que de repente falta dentro dessa organização de cooperados, né, literalmente eles conseguirem vender o peixe, né? Eles colocarem algo atrativo, né, ou do ponto de vista de tecnologia, ou do ponto de vista de marketing, né, porque hoje a imagem de cooperativa ela está muito mais atrelada a um ranço da população por algo, por ser algo revolucionário, por ser algo anticapitalista, enfim, tipo, existem vários pensamentos a respeito. Só que o cooperado é uma empresa, né? A diferença é que ele partilha os lucros de uma forma completamente diferente. Né? Então, a gente precisa entender dessa forma e auxiliar com o que a gente pode. Legal, obrigado, Felipe. Eu respondi tudo, Jorge? Ficou Acho que alguma sim, coisa? sim. É um modelo, tá claro. Jairo? Oi, posso perguntar? Pode. Opa! Bem, antes de mais nada, também agradeço aí o Felipe, tá? Por trazer aí, compartilhar a sua experiência, um tema bem interessante, bem novo. Eu também estou estudando, eu sou professor, né, de faculdade, eu também estou estudando e introduzindo nas minhas aulas as empresas humanizadas, né? Empresas humanizadas, capitalismo consciente. E eu queria justamente, no primeiro ponto, perguntar, você disse aí que ia disponibilizar algumas coisas. O que você tem para disponibilizar? Talvez um site também, que a gente possa aprofundar um pouco mais o conhecimento do movimento Zebra. E depois eu queria, a pergunta é relacionada com isso que você acabou de falar, cooperativas, porque eu imagino assim, você com o autônomo deve estar tendo, qual é o seu relacionamento, ou como é o seu relacionamento, porque esse público de motofrete, ele tem um monte aí de sindicato, associação, cooperativa. Como é que você está se colocando aí no meio? Como é que você entra aí no meio? Como é que você está sendo recebido por essas
associações. Eu imagino que seja aí uma briga, aí, não é não? E não é. Existe... eu estou pegando aqui os links, eu mando no chat. Eu falei que ia mandar, acabei esquecendo. Obrigado, viu, Jair? Em relação às lideranças, né, existem vários tipos de liderança. Tem uma coisa que é bem ruim do ponto de vista de motofrete, que a gente tem a imagem de que motoboy, um se acidenta, 30 vão em cima, todo mundo amigo, todo mundo se ajuda. Mas nos bastidores não é bem assim. Então, existem várias lideranças diferentes e são lideranças pulverizadas com pensamentos diferentes. Algumas dessas lideranças, elas apoiam, e outras lideranças, elas têm medo, né? Medo de ser mais uma empresa, só mais uma empresa de aplicativo que está vindo aí. Então, basicamente, o meu discurso para manter isso, aí eu falo muito em gíria com eles também, acompanha a caminhada, né? Veja que eu vou me provar com o tempo, né? Eu trouxe aqui logo de cara tudo, né, o que eu consigo fazer de diferente. Agora eu entendo que você está saturado com esse mercado e com o tempo você vai tomar fé de que é possível ser diferente desses aplicativos de hoje. Então, é um pouco de comprar a briga deles, dessas lideranças também, falar assim, estou contigo, mas ao mesmo tempo entender que esses caras não vão acreditar em você logo de cara, né? Só que existe um movimento também que eu quero fazer de unir, né, esse pessoal. Então, hoje tem placa vermelha e placa cinza, né, que são completamente opostos do ponto de vista de posicionamento, né? O placa vermelha, ele é um cara que investiu, correu atrás, vamos falar de uma empresa, né? Ele teve todo o custo de regularizar ali, está redondinho conforme a lei, né? Parecido com Isso, taxista e Uber. exatamente, né? Só que o taxista e o Uber, ele é uma polêmica um pouquinho diferente, porque só existiam uns taxistas e depois surgiram os motoristas de placa cinza. Agora, do ponto de vista de motofrete, ele é diferente porque o motofrete ele já existia enquanto placa cinza. O Estado não dá conta de regularizar todo mundo. Normalmente, fazendo trazendo dados do sindicato mesmo, tá? Aproximadamente 220 mil motoboys na cidade de São Paulo. O SEST Senat, que é quem faz essa regularização de placa vermelha, que é o curso que chama Condumoto, né? Ele tem a capacidade de formar 1.200 pessoas por ano. Levariam 200 anos para regularizar todo mundo, né? Então, assim, tem problema do ponto de vista de Estado, né, que não tem a capacidade de suprir. De repente, a autonomia como iniciativa privada consegue ajudar muito nessa frente. Quando o cara ele abre o MEI, ele se formaliza com a placa vermelha, ele consegue ter um posicionamento com o consumidor dele, né, que é o particular dele, que é falar o seguinte: eu sou profissional, eu consigo, né, o meu valor é tanto. Agora, quando você é só mais um no meio da multidão, como que você dá seu preço? Né? Normalmente, a briga pelo placa cinza é por quem é mais para baixo, né? Tipo, o menor preço possível. Enquanto placa vermelha, tem um dos motoboys que eu converso, que é amigo já também de alguns anos, que ele fala o seguinte: eu não saio por menos de uma onça. Ou seja, ele colocou no frete dele R$50. Para a gente pode parecer absurdo pagar R$50, mas os clientes dele de anos já entendem que isso é qualidade. Aí a gente volta na questão da HP e nome, né? E a gente volta também na questão de que se ele tem um preço mais valorizado, ele não corre tanto no trânsito, né? Ele faz aquela receita que ele desejou para ele no mês de uma forma mais regrada e sem risco. Então, esse movimento de mudança também tem que vir nessa linha, né? Da gente, pegando um pouquinho do que eu falei para o Jorge, da questão da gente educar,
Eles são pulverizados porque o placa cinza ele não vê vantagem em colocar a placa vermelha, né? Porque o Estado não ajuda em nada. Diferente do taxista, não tem nem desconto na compra de veículo, né? Agora, se efetivamente não tem vantagens, né, do ponto de vista de benefícios, de imposto e assim por diante, a única vantagem é a valorização, que é justamente o que eles mais pedem aqui. Né? Então, ser humanizado também é mostrar esse caminho, falar assim, ó, você está errado nesse ponto, e isso nesse ponto que é interessante ter a proximidade com as lideranças. Virar e falar assim, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso a gente conversa, isso a gente... esse diálogo ele tem que estar frequente também. Falar não apenas com a base, mas também com as lideranças. Você falou em sindicato, né? O sindicato diz que tem 220 mil, é isso? Então, Isso. A minha pergunta é assim, esse sindicato, como é que ele enxerga você? Como um parceiro ou como um adversário, como concorrente? Como eu sou um ex-log, né? E ele me vê como risco, né? Mas a minha ideia não é me posicionar contra o sindicato, tá? Muito pelo contrário, eu estou trazendo uma resolução de muitas das dores que eles levantam, né? Eles falam, pô, mas aquele lá se acidentou e não teve ajuda. Pô, mas esse aqui não teve tal coisa. E eu estou trazendo como solução. Então, é uma questão de tempo, né, de também existir uma parceria. Mas hoje, como a minha imagem é conhecida como um ex-log, ele vê meio que assim. Tá? Agora, existem duas associações de motofretistas, autônomos, existem líderes naturais dessa comunidade, que são youtubers, influencers e assim por diante. Né? Então, ele pulveriza bem. Obrigado. Você ia falar alguma coisa, Laurence? Isso. Eu tô mentorando uma startup de mototáxi. Tá? E eles, pelo menos uma tentativa de montar, porque parece-me que já tem uma regulamentação de mototáxi no Brasil sobre isso, né? E eles estão querendo aproveitar a onda. Quando você falou na chapa placa vermelha, eu entendo que necessariamente o mototáxi, quer dizer, agora é tudo cinza, né? Tudo cinza, tá? Mas a ideia é aproveitar isso e se transformar vamos dizer, num sistema mais legalizado, porque não é todo mundo que vai subir numa moto sem saber se o cara é louco, né? Uhum. Então, eu sou motoqueiro também, né? Então, não faço entrega, mas eu ando de moto, né? Mas, de qualquer jeito, eu entendo dos riscos. Agora, esse número que você trouxe, que só consegue legalizar 1.000 e pouco, será que não vai mudar isso aqui? Porque esse novo momento vai nesse... Né? Você tem ouvido alguma coisa de mudar esse número para pouco melhor? Eu não vi nenhuma movimentação do Estado para isso, né? As lideranças, né, associações estão buscando formas de regularizar o pessoal. A autonomia se colocou à disposição para financiar esse movimento de regularização no que nos cabe em caixa, né? Então, dentro daquele tier de impacto social, então é um custo já previsto no nosso caixa. E daí você falou de legislação, né? Por que existe placa vermelha e placa cinza, né, nos dois? E aí existe um desconhecimento também. Quando que você precisa, por lei, colocar a placa vermelha? Quando você presta um serviço a um terceiro, tá? Então, quando você presta um serviço para um terceiro, você precisa se regularizar dentro do padrão ou de motofrete ou de mototáxi. No Rio é um ou outro, né? Por exemplo, Rio de Janeiro é um ou outro.
Você não pode ser táxi e passageiro, tá? Você tem uma licença específica. Agora, se você está transportando para si mesmo, né, você pode colocar lá o baúzinho, mochila, esse tipo de coisa, e beleza, seria a placa cinza. A questão é que, e isso eu particularmente acho errado, tá? Aproveitar de um cenário, o que eu vi no movimento de motofrete, de um cenário que o Estado não está dando conta, e por conta disso, ao invés de trazer uma solução, apontar o dedo e falar não vou fazer, né? Você tem duas formas de agir: ou você resolve a dor, ou você se isenta dela, né? E basicamente as startups estão indo por esse caminho. Ao invés de simplesmente virar e falar o seguinte: ó, você consegue 1.200, por quê? Porque o curso é presencial, porque necessita de agenda dos instrutores. Eu estou com meu sócio aqui. É o herdeiro. Vira a câmera aí. É? Vira a câmera aí. Isso aí. Parabéns. Muito top. E daí, assim, se você também identifica o porquê que são 1.200 por ano, você consegue mudar essa realidade. E se, já que a gente tem esse pensamento de uma ideia tão genial que alguém vai pagar milhões, e se a gente não resolve também esse gargalo com tecnologia? E se a gente não doa parte dessa tecnologia, né, para o próprio Estado, né, para o Estado administrar? Mas eu acho que é terceirizável. A Honda tem um campo de treinamento muito bom, né? Em Indaiatuba, essas indústrias de motocicletas, eles têm campo de treinamento muito bom. E eu acho que tem jeito de resolver. Em todo caso, bom, Felipe, eu já explorei demais, já tomei muito do seu tempo. Olha, eu fiquei muito contente com sua apresentação. Como eu sou meio do ramo, né? Eu adorei a palestra. Adorei. E obrigado pela participação também. E a Honda em Indaiatuba, eu já fui naquele centro que tem um museu na parte de cima, lindo demais. Muito bom. Obrigado. Você está mudo, Rogério? Queria fazer uma pergunta para você. Quando se fala em cooperativa, eu acredito que muitos de nós aqui tenham uma visão sobre cooperativa muito negativa. Por quê? Porque na década de 90, a maioria das cooperativas que foram criadas, e muitas para terceirização, né? Para fazer a terceirização, foram fraudulentas, né? Eram cooperativas que tinham dono e presidente, né? Então a cooperativa era aberta, era um dono vitalício então como é que você está vendo hoje, né? Como é que você vê hoje no mercado aí sindicatos e outras organizações quando se fala em cooperativa? Como é que é a reação deles? Só para a gente separar em dois nichos, né? Cooperativa é a Zebra, né? Então as 4 fundadoras montaram uma cooperativa porque elas entenderam que assim elas conseguiriam pulverizar mais o conceito, né? A Autonomy, ela é uma empresa Zebra, né? Então, ser uma empresa Zebra não necessariamente me coloca como cooperativa. Sim. Eu faço parte, né, enquanto empreendedor, dessa cooperativa como um chapter leader. Mas a Autonomy, ela é uma empresa com fins lucrativos, né? E que ela rege boa parte do negócio, enquanto core business, para o impacto social. Né? Então, aqui ele tem um quadro societário, né? Como qualquer outra empresa, e não como cooperado. Né?
O que eu apoio são iniciativas feitas por motoboys, ou como as que o Jorge comentou, que são iniciativas feitas pela própria comunidade, que se organizam como cooperativas. E muito desse medo que você falou que a gente tem é que hoje é difícil a gente conseguir imaginar uma cooperativa batendo de frente com a Uber, por exemplo, né? Porque a gente imagina a Uber como extremamente focada em tecnologia e cooperativa como algo defasado, e não é, né? O que eu levantei de bola em relação à cooperativa, que cooperativa é modelo de estrutura do quadro societário, né? Agora, o que você faz enquanto empresa, né? O seu business, né? A sua forma de monetizar, a sua forma de gerar essa receita, a forma de vender para o mercado, né? Isso pode ser modernizado na cooperativa, né? Você pode bater de frente com a Uber enquanto uma cooperativa. Então, essas iniciativas todas criadas por motoboys, criadas por seja quem for, né? Elas têm grande potencial. Só que lhes falta conhecimento de como equiparar ao ponto de vista tecnológico. Entendi. Pessoal, mais alguma pergunta? Ô, Rogério, posso fazer mais uma aqui? Pode. George, de novo. O Felipe, você comentou agora que você falou pouco na tua apresentação sobre a sua participação como chapter leader, né? Será que você podia explicar um pouco, falar um pouquinho do movimento, enfim, o que significa chapter leader? Como é que está essa organização aqui no Brasil? Tá. As zebras, elas são recentes, né? Então, muito do que acontece nos bastidores ainda é um processo de aprendizado, né? Então, por exemplo, a gente tem um Slack aqui que a gente muda diversas vezes de plataforma. O movimento Zebra, ele foi criado e ele é orquestrado por essa cooperativa. Os chapters, e daí imagina que o movimento Zebra seja um livro, tá? E esse livro é contar como criar negócios mais humanizados. O capítulo é quando a gente desmembra esse conto em novas localidades. Então, a partir do momento que eu trago, né, para o Brasil esse movimento Zebra, a gente cria um capítulo aqui, né, e nesse capítulo a gente começa a fomentar que outras empresas tenham essa adesão do ponto de vista de posicionamento, né? E aí a gente consegue enriquecer a comunidade também. Então, basicamente, ser um chapter leader é que me coloca no papel de passar a mensagem do que é ser zebra, fomentar que outras zebras surjam, porque um ponto que eu não comentei a respeito das zebras é que a zebra não busca o monopólio, né? As zebras, elas andam em bando, né? Do ponto de vista que eu faço parcerias, né? Por exemplo, eu tenho parceria com essas empresas feitas por motofretistas do ponto de vista de mentoria. Ao invés de eu ficar com medo deles crescerem mais do que eu crescer mais do que eles, a gente cresce em conjunto. E, de repente, eles conseguem resolver uma dor que eu não consigo. Fecho uma parceria com eles também. Então, a ideia é popular o capítulo com vários outros pensadores, né, nesse sentido, para que a gente consiga enriquecer a iniciativa como um todo. Enriquece aqui, vira case, vai para as meninas lá na cooperativa. Muito bom. Agora eu não resisto de novo, tá? Tem que comentar, né? Vocês tiveram inspiração no Cyberpunk ou não? No Cyberpunk? Movimentos descentralizados. O Cyberpunk que eu comentei é pelo meu lado nerd da força, né? Não, é porque... Não, quando você comenta sobre chapter, né? Ele tem uma estrutura parecida com a PMI, né? Com ITU, etc., né? Porém, vocês assim, tem um momento tipo
enxame, né? Que a gente chama. O movimento enxame é meio parecido com o manifesto cyberpunk da Lord Berkeley, que é um movimento de descentralização. Então, por isso que eu perguntei isso, né? Para ver se tem alguma coisa a ver. Não tinha visto essa relação. E quando eu citava o cenário cyberpunk, é realmente, aí já do ponto de vista de um futuro possível, né, mais evitável, possível, mais evitável, né, da questão das pessoas terem uma qualidade de vida lá embaixo, enquanto a tecnologia é fantástica, né? É que você falou vários termos, eu falei, não, eu quero perguntar para o Felipe sobre isso, né? Vejo que você tem ideias tipo cripto, né? Descentralizado, etc. Eu falei, olha, agora eu tenho que perguntar mesmo, tá? Tudo bem, agora eu já captei. Mas faz sentido, porque se a autonomia está crescendo, né? Se eu, enquanto profissional, cresci graças aos motofretistas, a autonomia é a mesma coisa, né? É um movimento do ponto de vista que eles sentiram que é possível bater de frente com os aplicativos gigantescos que existem hoje, né? Então, quando você fala de movimento de enxame, é isso, né? Quando a gente fala de motofretista, eles andam nesse grupo, né? Eles andam nesse enxame. Então, quando a gente fala de zebra, né? Também é descentralizado nesse sentido. Quando a gente popula, não existe uma zebra, né? É sempre um bando, sempre um enxame. Provavelmente pode ter um chapter Minas Gerais, um chapter Rio Grande do Norte, né? Eu entendo que é assim que funciona. E existe um no Rio de Janeiro, né? Que um dos meus mentores, né? Que é o Cláudio de Hipólito, ele entrou para o movimento também, né? E ele lidera por lá. E ele criou uma ferramenta que eu acho bem bacana, chama Hope Canvas, né? Basicamente é uma modelagem de negócio embasado no propósito, né? Eu passo para vocês aqui outro momento, deixa eu ver se eu acho no Medium. Hope Canvas. Acho que tem um Medium dele aqui. Que legal. Vou usar zebra como exemplo nas minhas aulas agora. E o que precisar de mim, eu estou super à disposição. Espera aí, só falta terminar. Será que já está terminando? Cris. Estou vendo aqui. Opa. Bom dia, Fih. Oi, muda. Cris. Oi. Oi. Ixi, ficou ao vivo. Desculpa. Será que está o som? Você quer fazer pergunta, Cris? Não. Acho que não. Acho que foi acidental no caso dela. Ela já botou. Achei. Poderia fazer uma pergunta aí enquanto a Cris Pode fazer. Ela escreveu aqui no chat que foi acidental a entrada dela. Então, Felipe, do ponto de vista da gestão de empresas, né? Com relação a ferramentas, né? A Zebra é um movimento assim, praticamente digital, né? Dentro dessas, mas em termos de ferramentas, a gente vê o movimento, a gente ouvia falar sobre o Lean Manufacturing, que foi bastante difundido, né? Como uma revolução dentro do sistema anterior, né? Que era baseado na produção em massa. Eu queria que você fizesse um paralelo, né, entre essas ferramentas de gestão, de eficácia, e o movimento Zebra. O que vocês utilizam? Se vocês utilizam alguma outra ferramenta diferente? Enfim. Aí entra num ponto, por exemplo, a gente poderia mapear, no caso de uma grande empresa, um ESG, por exemplo, né? A questão do impacto que ela gera. Basicamente, o que você faz é o seguinte:
pensando como investidor, você tem o retorno, você tem o sucesso, né, ali você teria que colocar mais um paralelo ali, que é o impacto social que você gera. E como que você gera isso? Depende muito de qual mundo você quer mudar, né? Então, primeiro você tem que mapear qual é o KPI, né? Então, por exemplo, eu quero, em média, os motofretistas ganham R$ 1.500, né? Então, por enquanto, eu estou criando regras internas da autonomia de como mapear esse sucesso, né, por mês, né? É o ganho médio dele na cidade de São Paulo. E eu quero que a gente alcance uma receita média de R$ 4.000 para esses motofretistas, que é o ideal segundo o Instituto DIESE, tá? Então, R$ 4.000 para essa família. Então, o que que eu faço? Eu começo a mapear esses ganhos. Isso é uma coisa legal também, com base no ganho do motofretista. Quanto mais ele ganha, maior é a PLR do meu time também. Então, todo o ecossistema, inclusive interno, né, ele é desenhado para que a gente atinja esse sucesso igual, né? Então, time de vendas, time de tecnologia, time de atendimento, todo mundo movido por um único KPI, que é aumentar o ganho médio do motofretista, nessa primeira leitura. Aí, hoje eu não tenho corpo, né, não tenho tamanho para conseguir medir outros impactos do ponto de vista de sociedade. Mas digamos que eu já tivesse o tamanho de uma Uber e eu tivesse essa minha postura. O que que eu consigo mapear? Ao invés de mapear o ganho médio na minha plataforma, eu consigo ver se o ganho médio mais alto na minha plataforma impactou a renda per capita daquela região que eu atuo, sendo gigantesco a esse ponto, né? Então, tudo depende do nicho, tudo depende do momento e do tamanho da empresa também. Eu tenho vontade, inclusive, por exemplo, de fomentar algumas criações de patente. A gente falou de Honda aqui. A Honda gastou fez um belo do investimento para criar um modelo de moto que chama CG, se chama Cargo, né? Que é uma moto específica para transporte de carga. Então, o estudo deles trouxe um chassi, né, mais resistente. Um motofretista da comunidade, da periferia, ele criou uma barra de aço que liga a pedaleira da moto até a extremidade do chassi e conseguiu adaptar qualquer modelo de moto, né, em transporte de carga. Então, tipo, com essa barra de aço que ele envergou e conseguiu reforçar ali para que a estrutura da moto não fosse danificada. E foi uma ideia, né, que virou um projeto, que virou um produto, que foi criado por um cara que veio da comunidade, que entende a dor. Então, em algum momento, a autonomia também pode ser ter um outro KPI de fomentar quantos registros de patentes são dados pelo INPI por ano? 6.000? Tá? Chutando o número. A gente começa a criar uma atuação X, né? Será que a gente consegue aumentar esse número para 8.000, 10.000? Quantas patentes a gente consegue subsidiar em nome do inventor, que é o cara da comunidade, né? Então, a medida vai muito de acordo com o objetivo. Dá para você criar algo pé no chão inicialmente e dá para você começar inicialmente com o pé no chão, com uma regrinha sua, mas a partir do momento que você ganha escala, o mercado te cobra também por compliance em relação a esses dados. Então, é sempre legal ter um parâmetro externo também. Muito legal isso que você está dizendo, Felipe. Eu atuei em programas de melhoria contínua na Toyota por um bom tempo, né? E esse programa, esse modelo, isso aí foi referência, né, em termos de melhoria. Então, isso que você está me falando faz todo sentido, né? Dentro do ambiente atual, como é que se trata essa questão da preocupação em fazer melhorias incrementais, sei lá, disruptivas, de preferência, claro, né, que era o que se direcionava na empresa lá,
que essas criações fossem de baixo custo, né, de muita efetividade, né, e que pudesse ser replicada. Então, você passou aí um exemplo bem dentro desse contexto aí. Uma outra questão que eu queria te colocar, Felipe, é com relação a um outro movimento aí. Na verdade, ontem, lendo na internet, eu vi aqui sobre um movimento chamado... Movimento não, é uma empresa, né, chamado Favela Holding. Você já ouviu falar? Eles estão lançando aí um produto em parceria com uma empresa de Santa Catarina, que é um Jeep 100% brasileiro, né? Até bacaninha. Eu curto bastante esse negócio de Jeep, né? Mas é um holding, são empresas que foram criadas dentro da favela. Você tem alguma informação sobre esse movimento? Não, eu acabei de abrir o LinkedIn deles aqui, achei interessante. Vou ver a oportunidade. Vou dar uma lida a respeito. Aí o próprio figura do moto frentista, né, ele está dentro dentro desse ambiente, né, de comunidade, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, 45% deles moram no extremo sul de São Paulo. Se for pegar pelo mapa, primeiro a Zona Sul, depois Zona Leste, depois Zona Norte, para depois atingir o centro, né? Então, a grande massa vive nas comunidades. Ok. Obrigado aí, Felipe. Pessoal, mais alguma pergunta? Estamos chegando ao final aí do nosso tempo. Professor Marcos, Jorge, Gustavo, Moncal, Daniel, Mauro, Cris. Rogério, eu não tenho pergunta, acho que já foram feitas tantas, mas eu queria cumprimentar o Felipe pela iniciativa, pela realização que ele está fazendo, pela palestra de hoje. O Jairo fez uma boa comparação com o capitalismo consciente. Tem muitas iniciativas, acho que todas elas originadas com os objetivos do milênio da ONU, com o Pacto Global, tipo capitalismo consciente, capitalismo natural, empresas sociais, base da pirâmide, modelo de valor compartilhado. Agora nós temos mais um movimento aí, que é a das zebras, se unindo a todo esse esforço de melhorar a sociedade, né? Então, eu acho que eu estou falando em nome de todos. Parabéns, Felipe, por tudo que você está fazendo. Obrigado. Parabéns, Felipe. Obrigado. E só fazendo um complemento em relação ao que o Marcos falou, as zebras são uma das formas, né, da gente pensar um mundo mais justo, né? Existe o sistema B, existem vários outros, como ele citou, mas uma coisa é muito nítida, né? Independentemente de... A zebra não quer um monopólio nem na questão de conceito, né? Mas, independentemente de qual movimento, né, ganhe maior destaque nesse sentido, o importante é que o mercado está pensando de forma mais humanizada. Tá? O mercado ele está pensando na consequência. E se eu não fizer isso, o que vai acontecer? O mercado está pensando nesses objetivos, né, no Pacto Global da ONU, que tem uma razão muito forte por trás. Nos resta basicamente uma última chance de dar certo enquanto sociedade, né? Então, que a gente aproveite essa última chance, né? Antes que a gente tenha escassez de tudo, né? Que hoje ainda é abundante. É isso mesmo. Muito bom. Bom, Felipe, eu queria te agradecer aí a participação aqui com o pessoal, dividir aí as informações sobre o Zebras e Unity, né? Avisa a gente aí do capítulo São Paulo. Eu acho que vai ter muita gente aqui que vai se motivar a participar, né? De estar lá junto do coisa, dentro da própria do site do Zebras e Unity, a gente pode se inscrever lá
no pessoal interessado, né? Então, e eu te desejo bastante sorte aí, bastante na tua empreitada aí, e qualquer coisa nós estamos por aqui. Eu agradeço demais o convite, a participação de todo mundo. Eu vou... Ô, Rogério, se você quiser passar meu contato para qualquer um deles, né, qualquer um dos participantes, super tranquilo. Tá? Eu passo. No próprio convite está teu e-mail, mas eu passo para eles, eu reforço. Legal. Tá? E eu fico à disposição para a gente estender esse papo mais algumas vezes. Tá bom. Muito bom. Ótimo. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, tá? Obrigado. Obrigado, pessoal. Pessoal, eu desejo um bom almoço para vocês e um bom final de semana aí, um bom resto de final de semana aí. Lauro, você ainda vou te ligar essa semana para a gente conversar um pouquinho. Combinado. Tá bom? Já. Um abração, então, pessoal. Outro. Tchau. Obrigado para todos aí. Tchau. Boa semana.